Vamos então, hoje, no tema de hoje, nós estaremos dando prosseguimento ao que foi o nosso tema na semana passada, né? Onde nós falamos acerca desse tremendo palavrão, né? Chamado malaxofobia, inclusive um termo novo, né? E que, embora aponte, né, para uma realidade às vezes mais ampla e mais genérica, ultimamente essa palavra veio sendo utilizada, né, para apontar aquilo que nós poderíamos resumir como um medo de amar e ser amado. E aí eu não tenho como, né, talvez seguir adiante na reflexão de hoje sem que você que está me assistindo hoje, falando sobre esse tema pela primeira vez, não vá lá aqui no IGTV, né, no meu canal no IGTV, ou no meu canal no YouTube, se bem que o vídeo da semana passada ainda não foi para o YouTube, ele ainda vai. É que tem toda uma sequenciazinha aí, né? Creio que daqui a umas 2, 3 semanas ele já possa estar lá no YouTube. Mas aqui no canal do IGTV, com certeza ele já está gravado, e eu queria convidar você que está me assistindo hoje pela primeira vez falando desse tema, que você não perca e vá lá buscar o vídeo da malaxofobia, o vídeo falando sobre malaxofobia, que foi a primeira gravação que eu fiz na semana passada sobre esse tema. Por que eu te convido a fazer isso? Porque na semana passada eu passei mais tempo, né, falando acerca das possíveis razões, dos muitos desdobramentos, embora certamente eu não tenha falado sobre todos os desdobramentos possíveis, mas alguns foram comentados. E hoje o que eu quero enfatizar é a perspectiva de solução. Como lidar com isso? Como resolver isso? Como elaborar esse problema da malaxofobia na nossa vida? Portanto, se você hoje achar que eu fui muito resumido, né, no esclarecimento em geral relativo ao significado da malaxofobia, porque, repito, eu vou querer levar mais tempo na reflexão sobre a solução desse problema nessa nossa live de hoje, eu te convido a olhar a live da semana passada. Lá eu creio que, se não foram abarcadas todas as possibilidades e implicações de para onde esse tema pode nos levar, e eu tenho certeza que não, porque isso é muito amplo, mas o que foi conversado lá, creio que seja o suficiente para te levar a ter uma boa ideia, não só sobre o significado desse problema, mas nos desdobramentos dele no campo relacional de hoje em dia, ok? Então vamos lá. Enquanto eu estive falando aqui, estiveram ingressando algumas outras pessoas, de quem eu dou aqui as boas-vindas. A minha sogra também entrou aqui, a querida Luciene. Puxa vida, aqui hoje eu estou bem. E seria injusto falar que é só hoje, porque eles sempre que podem estão aqui presentes, dando aquela força, e eu sou muito grato por isso. Depois entrou a Kissila, a Rosa Fátima. Querida Fátima, obrigado pela presença, viu? Boa noite para você. E a Edivânia também está aqui presente, né? Meus amigos, eu vou agora procurar me concentrar na reflexão que eu quero trazer, seguindo sempre na mesma sequência de todas as nossas lives. Vou tecer aqui uma reflexão inicial e depois prestarei atenção aqui nos comentários relativos a dúvidas, comentários, depoimentos
e tudo o que possa acrescentar e incrementar aqui na nossa reflexão, ok? Pois então, antes de partirmos efetivamente para a reflexão, né, acerca de soluções, né, e modos para se lidar com a malaxofobia, eu quero rapidamente resgatar alguns principais pontos do que nós falamos na semana passada. Primeiro, precisamos entender que a malaxofobia tem a ver com uma reatividade sintomática dos nossos sentimentos, dos nossos impulsos, no âmbito afetivo, no que diz respeito a dar e receber amor, implicando diretamente nos nossos relacionamentos afetivos, por vezes até em relacionamentos familiares e por vezes em relacionamentos de amizade. Mas o que a gente constata com demasiada frequência é esse tipo de problema se debruçar sobre os relacionamentos afetivos. E na live da semana passada nós demos aqui inúmeros exemplos acerca desses desdobramentos, detalhes esses que eu não vou querer me deter aqui no momento. Mas, por exemplo, no que diz respeito às possíveis origens desse problema, rapidamente eu vou aqui querer citá-los. Número 1, uma possível origem daquilo que gera a malaxofobia, ou seja, esse comportamento fóbico defensivo relativo à entrega ou à recepção da conexão afetiva dentro de uma relação. A possível origem disso, número 1, como nós falamos na semana passada, pode ter a ver com aquela pessoa que passou o seu desenvolvimento infantil e de adolescência assistindo e convivendo com um cenário dos horrores perpetrado pela relação dos pais ou de quem cumpriu a função de tal. Esse tipo de influência, dependendo, né, da intensidade do contexto no qual a pessoa viveu inserida, dá conta de em alguns casos, implantar na pessoa mecanismos defensivos, onde ela entra a vida adulta afora com aquela formação de compromisso de não querer viver aquilo que ela sempre assistia no relacionamento dos pais. Então nós temos uma origem baseada pela formação de compromisso com aquilo que foi vivido no passado, obviamente tentando evitá-lo. Uma segunda origem tem a ver com aqueles que vivem inseridos num meio onde eles assistem para todos os lados uma porcentagem quase massacrante de casos que vão desde pessoas próximas e queridas, por vezes dentro da própria família, até casos distantes, sobretudo daqueles que se assistem nas mídias, esses relacionamentos aí das estrelas, né, e das pessoas famosas. Ou seja, a pessoa se vê rodeada de situações de fracasso. E isso pode surtir um efeito contágio, um efeito sugestão, que pelo modo como a pessoa internaliza essa informação, essas informações, ela então desenvolve mecanismos defensivos. E a terceira e última origem que a gente observa com muita frequência, e que eu colocaria até como a principal dentre essas que nós já citamos, é o trauma vivido em relações anteriores, né? Às vezes a pessoa não necessariamente ficou cercada de testemunhos trágicos de relacionamentos falidos, ou ela não necessariamente passou a infância e a adolescência assistindo um relacionamento muito conflituoso e traumático entre os pais, mas
dado a uma paixão, dado a um relacionamento que a envolveu sobremaneira e aquilo dali a entorpeceu de uma tal forma que a ruptura produziu machucaduras muito profundas, gerando um quadro reativo, defensivo nessa pessoa, podendo gerar e gerando, em boa parte dos casos, a tal da malaxofobia. Pois bem, se hoje nós vamos passar boa parte do nosso tempo falando sobre caminhos e modos de solucionar esse problema, creio que ter enunciado essas possíveis origens, elas vão dar o pano de fundo para a gente construir a nossa reflexão de hoje. Portanto, eu vou querer ir no caso a caso, para em cima de cada caso a gente propor alternativas, não só para refletir e entender, bem como também para trabalhar e exercitar no intuito de desarticular a arquitetura da malaxofobia no nosso funcionamento psíquico, ok? Então, vamos para a primeira origem, citada aqui. A observação dos pais ou daqueles que cumpriram essa função, apresentando um tipo de relação altamente conflituado, altamente conturbado, submetendo aqueles que conviviam nesse contexto não só a observarem, mas por vezes também de protagonizarem situações extremamente desgostosas e traumáticas nesse tipo de cenário. Ora, isso vai dando conta de, pela via da associação, internalizar na pessoa dispositivos de reações defensivas, de modo que quando a pessoa chega na fase adulta, quando ela se depara com uma relação que coloca ela na conjuntura do que ela assistia, seja a covardia que o pai fazia com a mãe, seja as injustiças que a mãe perpetrava contra o pai, ou seja, quando algo similar acontece, então é nesse momento que se desencadeia a malaxofobia. E a pessoa fica praticamente impedida de construir a sua própria história, porque qualquer semelhança pelo qual ela esbarre por aquilo que ela assistiu, é acionado dentro dela uma defesa quase que irresistível, produzindo sentimentos deveras desconfortáveis, ao ponto inclusive dela pressupor não estar mais afetivamente envolvida com a outra pessoa. Portanto, entenda, a grande verdade é que, nesses casos, o campo associativo, ele fica profundamente comprometido. E essa associação, ela é instintiva, inconsciente, ela se faz pela via daquilo que é produzido na própria vida do sujeito, criando um código interpretativo nas impressões e nas leituras desse sujeito em relação à vida. De modo que se essa pessoa ela via que boa parte da origem dos conflitos e das conturbações que ela assistia entre os pais era o fato do pai beber, se ela por um acaso começa lá na sua vida adulta a se relacionar com alguém que vai pegar um copo de cerveja, quase que inevitavelmente ela vai desenvolver uma reatividade defensiva contra aquilo, e aquilo vai gerar um desconforto que de partida praticamente a impedirá de observar o curso daquele comportamento e o modo como ele vai se desdobrar, de modo que
ao perceber determinadas configurações, o nível de medo e de receio, eles atingem patamares tão elevados que inevitavelmente o comportamento da pessoa dentro da relação começa a ficar extremamente comprometido, exagerado, exacerbado. Ora, a grande verdade é que, vamos para o segundo ponto, né? Que a grande verdade, todos eles estabelecerão esse problema crítico da associação. Da associação que, levando em consideração o modo como o nosso cérebro trabalha, ele absorve a leitura da realidade por blocos, de modo que se um mesmo bloco surge com similaridades de característica e com semelhanças de aspecto, o cérebro, na sua interpretação, ele tende a partir para lidar com generalizações, porque a generalização, ela visa a lei do menor esforço, e a lei do menor esforço é um mecanismo padrão de funcionamento do nosso sistema nervoso central, visando a economia de energia. Então, por esse lado, o cérebro ele vai pegar aquele dado e ele vai generalizar, não sequer permitindo a pessoa de analisar quais são as implicações daquele dado específico que, na sua aparência, se assemelha ao que ele já assistiu presente nos seus pais, né? Ou que ele viu presente no relato testemunhado por amigos e pessoas próximas, ou descrito na própria mídia, e por mais que havendo similaridade, a pessoa mal dá a chance para que aquela realidade expresse a possibilidade de motivações diferentes em curso, de proposições diferentes em curso. E aqui eu sei e tenho consciência de que nós estamos entrando num caminho delicado, ok? Estamos entrando num caminho delicado. O fato é que, para desconstruirmos a arquitetura da malaxofobia, na maneira como ela instala no sujeito reatividades imediatas, não filtradas, e que alteram o comportamento da pessoa, gerando comprometimento na relação e mais, por vezes até a sua ruptura precipitada, para que a gente desmantele essa circuitaria, a gente vai precisar resistir o assédio que essas imagens, por semelhança daquilo que foi observado, né, daquilo que foi observado, seja na criação da pessoa, ou seja do que ela ouviu em todas as direções, ou seja do que ela viveu como trauma, ela vai precisar resistir às reatividades iniciais para permitir enxergar qual é a motivação e quais são os propósitos que subjazem por trás daquele comportamento ou daquele aspecto que se assemelha ao passado. A grande verdade é que todo cenário fóbico ele instala na gente uma espécie de arco reflexo que leva a gente a repetir comportamentos que não necessariamente estão atrelados ao seu respectivo risco. Ou seja, por vezes é excitado na gente uma defesa, quando na verdade nós não estamos sob ataque. Uma pessoa, por exemplo, com claustrofobia, ela tem uma fobia pelo claustro, ou seja, por ambientes fechados, né? Portanto, se num dado momento essa claustrofobia aconteceu
por causa de uma vez que ela ficou presa num elevador escuro, com sede e sem possibilidade de saída imediata, e aquilo gerou um desespero tal que evoluiu para uma claustrofobia, por exemplo, por vezes mesmo ela dentro de um quarto fechado, ela começa também a se sentir sufocada. E aí ela precisa abrir uma janela, ela precisa abrir uma porta, porque o simples fato do ambiente estar fechado começa a passar para ela a sensação de sufocamento e de desespero. E é isso que eu estou querendo convidar e estou até trazendo como ilustração para a gente entender. Ora, se o risco era no elevador e se foi lá que ela vivenciou a situação traumática, por que esse mesmo mecanismo se estendeu para dentro do quarto? Só pelo fato de a única similaridade entre o elevador e o quarto teria a ver com o ambiente fechado, embora os riscos sejam completamente diferentes. É isso então que nós somos convidados a partir para um comportamento que na psicologia cognitiva a gente chama de dessensibilização, que nada mais é do que a exposição gradual àquilo que suscita a reatividade defensiva que ficou condicionada pelo trauma, no intuito de dessensibilizá-la, no intuito de, aos poucos, ir desarticulando aquela defesa. Isso porque infelizmente, nós vivemos numa sociedade pautada e caracterizada pelo imediatismo. E como determinadas formações defensivas dentro da gente, elas se estabelecem com bastante intensidade, e às vezes não é por menos, porque essa intensidade da formação defensiva é correspondente à intensidade do trauma que foi vivenciado no passado, né? Então, como é muito intenso a formação defensiva, naquilo em que a reação é desencadeada, nós estamos diante da iminência, pelo menos na forma de uma sensação de que aquela mesma desgraça vai acontecer novamente no nosso presente. Portanto, nós estamos aqui desdobrando uma reflexão que vale tanto para aqueles que assistiram os seus pais, passaram a infância e a adolescência assistindo os seus pais num relacionamento conturbado e tóxico, quanto aqueles que foram sugestionados pelos constantes testemunhos e acontecimentos de relacionamentos malfadados em volta de si, quanto aqueles que desenvolveram essa reatividade fóbica na relação por conta de ter vivido um trauma afetivo, uma rejeição, ou um abandono, ou uma traição, ou algum tipo de decepção muito forte no passado, comprometendo na pessoa a sua entrega e tanto quanto a sua possibilidade de recepção de afeto, né? Porque tudo isso envolve esse tema que nós estamos falando da malaxofobia, né? A grande verdade é que na semana passada eu também compartilhei com vocês aqui uma experiência que eu particularmente tive, né? Quando pensei já ter superado aquilo que foi vivido no meu passado relativo ao término do meu último relacionamento e que para mim foi vivido com muita intensidade. E quando eu estava começando a namorar com a Michele, eu fui namorando com a Michele e a gente começou a falar sobre a possibilidade de casar novamente. Eu fui então possuído por uma sensação muito forte de insegurança e que me levou praticamente a desistir e a desejar desistir, a desejar abrir mão face à intensidade daquilo que eu estava sentindo relativo à insegurança
Graças a Deus eu não me precipitei numa decisão imediatista em relação à intensidade do que eu estava sentindo, até porque eu estranhei o modo abrupto como aquilo estava se manifestando, e foi dado tempo ao tempo, sobretudo para eu perceber que aquela insegurança não era por causa da Michelle ou em função dela, mas tinha a ver com manifestações residuais que permaneciam latentes dentro de mim e precisavam então serem trabalhadas e dessensibilizadas, para que eu pudesse, com a Michelle, no meu novo relacionamento com ela, vivenciar coisas parecidas do que eu vivenciei no relacionamento anterior, sem que isso me suscitassem reações defensivas que me levassem a debruçar sobre a Michelle o que ela não me causou. E acabar gerando na relação com ela o que na verdade não tinha a ver com ela, mas sim com pendências não resolvidas dentro de mim. E uma vez que isso foi alinhado, e aí não adianta, isso é dando tempo ao tempo para que isso possa se encaixar, as coisas então se assentaram e nós pudemos seguir em frente. E eu pude novamente casar, botando um terno, seguindo todo o protocolo que a convenção de um casamento estabelece, até porque a Michelle, embora eu já tivesse vivido todas essas coisas, a Michelle ainda não tinha vivido, e ela queria viver e passar por isso, e graças a Deus eu pude ter um panorama emocional adequado para poder passar por aquilo, sem vivenciar aquilo sob a perspectiva emocional de uma ameaça para mim, né? Então foi dessensibilizado os mecanismos reativos do passado. E é aqui que está também um X da questão interessante para a gente refletir, né? Ele, por um lado, é delicado porque a gente precisa prestar atenção aos sinais, né? A gente precisa prestar atenção aos sinais e a gente não pode desconsiderá-los. Só que, por exemplo, eu vejo uma quantidade enorme de pessoas recebendo uma sobeja comunicação de sinais que evidenciam a presença do que seja bom, do que seja até mesmo amor, do que seja entrega e cuidado do outro, mas pelo modo intenso como certas sensações se deflagram dentro da pessoa, ela simplesmente não se entrega, ela simplesmente não se permite. Uma quantidade enorme de pessoas aí fica com medo de reconhecer o relacionamento e com a fobia de ela se encontrar com certas sensações no modo como elas podem possuí-lo. Ele vai levando a relação por todo um tipo de frieza e de distanciamento e de critérios que impedem a fluidez do entrosamento, do amor, do desenvolvimento da confiança. E aí, no afã de não reproduzirem uma dor pertencente ao passado, eles impedem de viver o bom que o futuro pode trazer. Você entendeu? E aí é que nós temos um problema. E aí nós temos um grande problema. Portanto, se você se vê nesse tipo de condição, né, capturado tanto por sensações quanto por comportamentos que labutam na direção de boicotar uma relação que no fundo você percebe que tem potencial de entrosamento, então é para você que eu quero dizer que nesse quadro fóbico você padece de uma doença da associação, onde os seus mecanismos automáticos
eles se entrelaçam com as conjunturas da aparência situacional, desencadeando em você reações defensivas que seriam dignas e apropriadas se você ainda estivesse vivendo aquele cenário lá atrás, mas você não está. Então, nesses casos, o primeiro passo é não se precipitar. Não se precipitar. Porque se nós estamos falando de condicionamentos reativos, defensivos, que foram produzidos na nossa alma face a situações traumáticas, seja por aquilo que a gente observou, ouviu, ou nós mesmos vivemos no passado, então a gente vai precisar dessensibilizar esse processo. E para a gente se permitir dessensibilizar, o primeiro passo é você parar de ficar defendendo as suas teorias da defesa, né? Esses dias mesmo aí eu estava conversando com uma pessoa que está vivenciando uma relação super positiva, com fortes características de ser promissora, mas infelizmente a pessoa que está se relacionando com ela está na retranca. Não se abre, não se permite, vai até um certo ponto, molha o calcanhar, mas não mergulha. E isso no início vai sendo compreensivo, mas quando isso vai passando meses, quando isso chega a 1 ano, chega um momento que vai dando agonia e vai desanimando a outra parte, né? E o triste disso tudo é ver que, por exemplo, no caso dessa pessoa, ela se tornou uma espécie de advogada dos seus próprios receios, dos seus próprios medos. Não, eu entendo que relacionamento de longo prazo não existe, sabe? Então a gente já tem que aqui se relacionar nessa expectativa aqui, porque não vamos chamar de namoro, porque se chamar de namoro esse negócio não dá certo. Olha, eu ouvi a história de ciclano e tudo. Aí a pessoa ela começa a criar crenças, ela começa a criar teorias que vão dando defesa para os seus mecanismos de defesa. E aí o que acontece? Se você passa a conferir crédito, né, justamente para aquilo que em você é um derivado do trauma, aí me desculpa, minha gente, não vai ter psicologia, macumba, voodoo que vá te tirar dessa situação. E o máximo que você vai viver são relações altamente precárias, onde existirá uma probabilidade muito grande de você não sofrer como um dia você já sofreu, mas de você nunca amar um amor profundo e essencial para aquilo que eu creio que todos nós temos a vocação e o potencial de experimentar. Que temos a vocação e o potencial de experimentar. Então o primeiro passo é parar de defender aquilo que em você, embora carregue o aspecto de tentar te proteger, como funciona por uma associação automática e instintiva, não submetida ao crivo da análise sensata da consciência, é uma defesa que está te defendendo até mesmo contra a própria realização da vida. E isso não é bom. Se defenda contra o que é ruim, mas não se defenda contra o amor. Se defenda contra aquilo que mata, mas não se defenda contra aquilo que é o que mais enobrece a essência humana, que é o amor. Com relação a isso, precisamos nos ver livres para que vivamos isso de maneira aberta, lúcida, sóbria e inteiros. Mas para isso, às vezes, temos que dessensibilizar reatividades que foram formadas. E para isso começar, precisamos parar de defender os nossos bloqueios. Precisamos parar de advogar a causa dos nossos receios e permitir uma reflexão, sobretudo se a situação estiver
conferindo sinais, indícios de saúde, de entrosamento e de uma boa relação.